a dúvida mais comum que eu tenho ouvido, né, é se esses estudantes com TDAH, né, geralmente a pergunta gira só em torno do TDAH. O estudante com TDAH vai ter direito ao professor de apoio? Essa é a pergunta mais comum que eu tenho recebido. E o que a gente precisa entender, né, antes de eu responder para vocês? A resposta é não, mas a gente tem que entender por quê. Por que não tem o professor de apoio? Porque o professor de apoio, como estabelece a política nacional, né, para a educação especial nessa perspectiva inclusiva, ela fala que esse atendimento com professor de apoio é para atender os estudantes, público-alvo da educação especial. Como não há regulamentação nem na política e também nessa lei, a 14254, que saiu em novembro de 2021, lá não fala. Isso mesmo, Glauci. Lá não fala que eles são público-alvo da educação especial. Então, a resposta simples, né? Pura e simples é não, não tem. Mas por que não tem? Por isso. É importante a gente entender, sabe, gente? É importante a gente fazer essa compreensão, porque não é só não, né? É não porque não faz parte do público-alvo da educação especial. Porém, eles não vão deixar de ser assistidos. Quando a legislação, né, traz ali as informações a respeito do atendimento sobre a necessidade específica desse estudante, que pode ser, né, que são os transtornos de aprendizado e também a dislexia, a descalculia, né, o pessoal fala muito assim das DIS, né, dislexia, descalculia, desortografia, a gente tem aí vários transtornos de aprendizagem. Nenhum desses estudantes, eles são atendidos com professor de apoio, porque existe um perfil específico para o atendimento. Porém, a gente já discutiu isso algumas vezes lá na comunidade dos educadores inclusivos. Então, inclusive, eu quero fazer um convite para vocês participarem com a gente dessa comunidade. Lá a gente discutiu isso e a gente tem pessoas do Brasil inteiro fazendo parte da comunidade que diz, olha, aqui no meu estado já houve uma regulamentação em nível estadual, onde esses estudantes vão receber o atendimento em sala de recursos. Então, não só o estudante com TDAH, mas o estudante com dislexia, como a Rosânia está perguntando aqui, né, Rosânia? Eles vão receber esse atendimento na sala de recurso quando a sua região, aí o seu estado, o seu município regulamentar. E na minha opinião, aí é uma opinião minha, a opinião da Ana Paula Patente. Eu acredito que a grande maioria dos estados e municípios vão se organizar desta forma, porque, gente, quem é professor de sala de recurso, comenta aí, vocês já faziam o atendimento desses alunos? Porque já sabia da necessidade, mesmo não sendo público-alvo. E aí, o que acontece agora é que vai ser o quê? Regulamentado, né? Vai estar numa lei. Então, a gente precisa entender que esse atendimento específico e essas necessidades individuais que o estudante necessita, a sala de recursos já pode providenciar esse atendimento, né? Então, lá fala assim, lá no artigo 1º fala que o poder público deve desenvolver e manter programa de acompanhamento integral. O integral quer dizer, né, acompanhar em todas as necessidades. E aí ele chama de integral as necessidades educativas e a necessidade lá na área da saúde. Por isso ele está integrando aí duas grandes áreas importantíssimas para a gente ali na sala de aula, né? Então, a saúde precisa andar muito junto com a gente, né? Então é legal a gente ter uma lei que já estabelece isso, porque a gente sabe como cobrar e onde isso está na lei. Então, quando a gente busca lá, a gente traz aí essa regulamentação, né, do atendimento integral. E aí, quando a gente faz a interpretação, a leitura do texto, ele fala, deixa eu achar aqui qual é o artigo que fala. Fala da intervenção precoce que a gente precisa, né, ofertar aos estudantes. E aqui, lá no artigo 5º fala assim, no finalzinho dele, aí uma parte fala assim, ó, formação continuada para capacitação dos professores,
né, para que os estudantes possam receber atendimento educacional escolar. Lá não fala de AE, não fala de público-alvo, não fala de professor de apoio, fala de apoio educacional. Em outro trecho, eu acho que é isso que tem gerado confusão dos professores, das pessoas que têm interpretado, é porque fala de apoio educacional, não é apoio escolar. Né? Lá no artigo 3º fala assim, acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade. O que é isso, gente? Para quem está na escola, lá na sala de aula, sabe que toda dificuldade de aprendizagem, todo transtorno de aprendizado, pelo menos, se não deveria acontecer através de uma intervenção pedagógica. Uma intervenção pedagógica bem estruturada, bem organizada. Esse momento que a gente viveu, né, está vivendo de pós-pandemia, de retorno, de retomada das aprendizagens. O que acontece? A gente está vendo a necessidade aqui em Minas, por exemplo, o Estado está se organizando para a oferta da intervenção pedagógica, ou seja, independente de ser transtorno, algum transtorno de aprendizagem, ou TDAH ou deficiência, vai receber ali esse atendimento. Né? Então, a escola se organiza. E aí, o que a gente precisa entender? Nós temos uma lei maior, né? Que é essa lei que saiu regulamentada e que eu já falei em uma live que está lá no YouTube. O quanto isso é importante, representa uma conquista muito grande para esses estudantes, né? E quanto isso já está regulamentado numa lei. Porém, a gente tem uma lei geral que fala do Estado nacional, né? Do território nacional. Não fala do Estado nem dos municípios. Essa particularidade, ela acontece nos estados e municípios. Cada região vai ter aí uma forma de atendimento. Tem lugar que não existe professor de apoio, é só o atendimento em sala de recurso mesmo, então eles já estão se regulamentando para isso. Em outros tem professor de apoio, mas ele não vai fazer esse atendimento, né? Ele vai fazer o atendimento lá do seu público-alvo, mas a escola pode, além de oferecer o atendimento na sala de recurso, pode fazer essa intervenção pedagógica. E aí quem que faz isso, gente? A escola precisa se organizar, precisa buscar meios, recursos aí para poder se organizar em relação a isso. Deixa eu ver aqui que eu vi algumas